Ei, gente, meu nome é Tainá Salles. Eu sou a Camila Gaspar. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, Lei na Conversa. Direito Descomplicado. Bom, gente, a gente já está no nosso terceiro episódio, né, no estudo das penas, e hoje a gente vai falar dos institutos da lei de execução penal, que permitem a redução do tempo da prisão ou a mudança para um regime mais brando. E a gente só tem esse direito, né, porque o sistema penitenciário adotado pelo Brasil é chamado em inglês ou progressista de cumprimento de pena, que permite essa progressão. Mas, Camila, o que que seria essa progressão? Explica pra gente. Bom, gente, a progressão de regime é exatamente essa mudança de um regime mais rígido para um regime mais brando. E a gente tem uma série de critérios que os presos têm que ter para que eles tenham acesso a esse direito, e o primeiro deles é bom comportamento. Então, os presos, para que eles consigam progredir de regime, eles precisam ter principalmente o bom comportamento. Além disso, a Lei de Execução Penal, no artigo 112, ela vai estabelecer critérios objetivos para que haja essa progressão da pena. Então, por exemplo, se o indivíduo ele é primário e ele cometeu um crime sem violência à pessoa ou grave ameaça, para que ele consiga progredir de regime, além do bom comportamento, ele vai precisar cumprir o percentual de 16% da pena para que ele possa progredir. Agora, se a gente está, por exemplo, diante de um sujeito que ele é reincidente, mas ele comete um crime sem violência ou grave ameaça, aí ele vai precisar cumprir 20% da pena. E, gente, falando nesse percentual de pena que precisa ser cumprida, a gente precisa distinguir dois conceitos muito importantes: o conceito de pena total e pena unificada. A pena total diz respeito à quantidade real de anos que o preso foi realmente condenado a cumprir a pena de prisão. Então, por exemplo, vamos supor que um homem ele tenha cometido 3 feminicídios e aí ele pegou 40 anos por cada crime. A pena total dele vai ser de 120 anos. Mas, no Brasil, a pena máxima que alguém pode cumprir de prisão é 40 anos. Então, 40 vai ser a pena unificada e 120 vai ser a pena total. E para a progressão de regime, a gente faz um cálculo baseado na pena total. Então, por exemplo, 20% de 120 anos e não de 40 anos. Mas, Tainá, na remissão, esse cálculo é diferente, né? Sim, isso mesmo. Como a Camis já disse, o cálculo tem duas formas de serem calculados, né? Na total e na unificada. Na remissão, a gente usa o cálculo da unificada, da pena unificada. Por quê? Porque é um incentivo. Porque o que seria a remissão, né? A remissão, ela é a possibilidade do preso diminuir a pena através do trabalho ou do estudo, que estão regidos no artigo 126 a 129, que dizem que a cada 3 dias de trabalho reduz um dia de pena e a cada 12 horas de estudos também tem a possibilidade de reduzir um dia de pena. Lembrando que livros também é considerado estudo, né? E também tem essa remissão. E é feito o cálculo em cima da pena unificada para incentivar o preso a realmente estudar, trabalhar, porque até se a gente, vamos pegar um exemplo similar ao da Camila. Se uma pessoa foi condenada a 200 anos de prisão, ela não vai ficar incentivada Não de vai. tentar diminuir essa pena, Uhum. porque ela não vai sair. Então é feita através da pena unificada. E outra coisa muito importante da gente falar também é que no regime aberto, o trabalho é um requisito. Então, não existe remissão no regime aberto, porque já tem que trabalhar mesmo. E também outra coisa que é muito legal a gente falar é que só tem a possibilidade de remissão sem realmente trabalhar quando acontece um acidente no trabalho. Então, enquanto ele está atuando, né, trabalhando, ele acaba se acidentando, então ele realmente pode continuar a remissão mesmo sem trabalhar. E é legal a gente falar isso porque a gente tem um exemplo bem atual, que é o do Bolsonaro. Não tinha campus para ele trabalhar, não tinha lugar para ele trabalhar. E aí ele reivindicou isso, dizendo que queria essa remissão mesmo não estando trabalhando, porque ele foi impedido de trabalhar por não ter espaço para ele. Só que foi entendido que isso era um enriquecimento ilícito e foi negado, ou seja, a única forma de não trabalhar e realmente conseguir essa remissão é caso você se acidente dentro do trabalho. E Camis,
temos a detração também, né? Explica pra gente o que que é. Exatamente. Gente, a detração, ela permite que o período de tempo que o condenado cumpriu em prisão preventiva seja computado, então seja descontado da pena unificada. Então, por exemplo, vamos supor que o sujeito ele fica preso provisoriamente por 10 anos. Só que aí vem a sentença condenatória que estabelece que ele precisa cumprir 15 anos de pena de prisão. Ao invés de cometer esses 15 anos, 10 anos que ele cumpriu de prisão preventiva vão ser descontados da pena unificada e ele vai ter que cumprir mais 5 anos. Além disso, gente, vamos supor que uma pessoa ela foi presa preventivamente em 2020. Sem motivo, ela foi inocentada, então a prisão dela foi equivocada. Só que um ano antes, em 2019, essa pessoa tinha praticado o crime de furto. Ela não foi presa, ela não foi punida. Só que esse tempo que o sujeito ficou preso provisoriamente de uma forma errada, quando ele era inocente, pode ser usado para descontar de um crime anterior à prisão preventiva, para que ele não cumpra a pena ou cumpra uma pena reduzida. Então, por exemplo, ele foi preso em 2020, o juiz determinou que essa prisão foi errada, ele era inocente. Ele cometeu o crime de furto um ano antes, então o período de tempo que ele ficou preso provisoriamente vai ser descontado da pena de furto. E é muito importante ressaltar, gente, que para que isso aconteça, né, para que haja detração num crime distinto, é necessário que ele tenha sido cometido antes da prisão preventiva. Quando a pessoa ela é presa preventivamente de uma forma errada, isso não é uma desculpa para ela sair cometendo outros crimes que ali vão ser descontados da pena. Se a pessoa comete um crime de furto 2 anos depois da prisão preventiva, sendo que ele era inocente, ele vai ser condenado mesmo assim. Então, o requisito é que esse crime tenha sido praticado antes da prisão preventiva. Então é isso, gente. A gente passou por esses três conceitos Exatamente. super importantes. Então, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês continuem acompanhando a gente em todas as redes sociais. Agora também estamos no TikTok, Sim. né? Então, podem seguir a gente vai deixar o link aqui embaixo. Mas chama Lei na Conversa em todas as redes sociais. Então, Até o próximo episódio. Beijos!